nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, você que está com maus pensamentos agora, ei, você que está triste, não se alimente com isso. Não alimente o que te adoece, mas o que te fortalece. Aí alguém pergunta: Padre, mas o que me fortalece? Quer ver? Palavras de Deus. Ainda São Paulo, hein? Veja, não saí de São Paulo hoje. Segunda carta de Coríntios eu li, agora vamos para Filipenses. Só que, Mário, me siga. Tá? Agora eu peço a todos, me sigam na palavra, em Deus, não pela visão, mas pela fé. Filipenses, capítulo 4. Já lemos tantas vezes, mas vamos ler de um modo diferente hoje. Aliás, toda vez que eu ler a palavra, ela é sempre diferente, porque a palavra de Deus é viva. Estou com a tradução da Ave Maria, uma nova tradução na linguagem de hoje, duas Bíblias diferentes, traduções diferentes, mas que são a mesma palavra. Versículo 13, de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, aqui também, que me conforta. Vamos lá, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então vamos lá, eu acabei de falar, aí não é a palavra de Deus, que não se alimente com o que adoece, mas aquilo que te fortalece. Então, esses maus pensamentos, essa tristeza está te adoecendo. Como você está, tem várias pessoas, estou falando em unção agora, tá? Deus me mostrando várias pessoas que não estão bem, ansiosas, aflitas, com você angustiadas. O que fazer, Padre? Se encha da palavra. E eu vou provar para você, é Deus falando conosco, para mim também. Então vamos lá, aqui da minha tradução, Ave Maria: tudo posso naquele que me fortalece, que me conforta. Mário? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse é o versículo 13. Voltemos para o 6º, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Nossa, que eu já li para vocês e vou ler muitas e muitas vezes. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, olha aqui o português da Ave Maria: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, seja o que for, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E aí vem o grande segredo. O versículo 8 agora. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro. Padre, por que tanta aflição, angústia? Você está vendo? Olha só a dica de São Paulo. Olha, tudo que é verdadeiro, não mentira, não é um fake news. Tudo que é nobre, não o que é sujo. Você sabe o que eu estou falando. Tudo que é justo, não o que é injusto. Tudo que é puro, não o que é impuro. Tudo que é amável, e não aquilo que não é. E tudo que é de boa fama, e tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Mário? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eis o que ocupar a mente, né? E aí o versículo 9, para terminar: o que aprendestes, diz São Paulo, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai. Olha a consequência: e o Deus da paz estará convosco. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Aqui está o segredo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, não alimente o que te adoece, mas o que te fortalece. A oração é o remédio. Eu vi uma reportagem, Mário, eu sou formado em Educação Física, e é uma super verdadeira. Que reportagem, padre? Falando sobre o benefício do exercício físico para quem passa por depressão.
Olha ok, aí, Mário? Olha só. Tá? O remédio, ele é necessário, mas é paliativo. Tá? Muitas vezes. O exercício é saudável e, segundo a saúde mental de uma pessoa, melhora pelo menos dobra porque você vai neurotoxinas e coisas que vão acontecer dentro da mente, que o exercício físico é benéfico. Então ele ajuda, tá? Então esse aqui é um estudo real, tá? Do que a importância do exercício físico, mas aliado com o poder da palavra de Deus. Porque São Paulo vai falar, se o exercício físico traz algum benefício, muito mais traz a piedade. O dia que eu me livrei da depressão, no bom sentido, Mário, sabe como eu me livrei da depressão? Como, padre? Quando eu reconheci que eu estava com ela. Foi aí que foi o combate. Entendi. Quando eu tive noção que é como uma pessoa alcoólatra, tá? Isso, é como os médicos falam, quando a própria pessoa reconhece o problema, a doença, já é um grande passo, né, padre? Enquanto você não. A pessoa quando é alcoólatra fala, não, eu bebo socialmente. Não, enquanto ela não reconhece, está abusando, estou dando o exemplo do álcool, porque a pessoa já nunca quer. Quando ela reconhece, não, realmente eu preciso de ajuda. E vai, num exemplo, buscar o AA, vai buscar alguma coisa. Então, aí é a cura da pessoa. Quando ela busca ajuda, ela tem que querer. Gente, você tem que querer. Mas Jesus permitiu que eu passasse por isso. Eu vou contar para vocês uma coisa que interessante. O que eu atendi de pessoas, ajudei pessoas, é um testemunho seríssimo. Tá? Raramente eu falo, mas hoje eu tenho que falar. Não posso falar de quem, mas o Chicão é testemunha disso. Porque eu fui atender uma pessoa muito ungida, que estava passando por depressão. E eu até então, nunca na minha vida, durante 19 anos de sacerdote, nunca passei por depressão e dizia, quantas vezes já falei para vocês isso, depressão é frescura. Mário, quantas vezes eu já contei isso para vocês? Sim. Eu, não vou falar dos outros, eu dizia isso. Atendia casos gravíssimos, mas no fundo eu dizia, eu orava, Jesus me usava, eu ajudava as pessoas, porque eu estava dando a palavra de Deus e as levando para um outro caminho de pensar, né? Mas dentro do meu coração dizia, frescura, não tenho o que... E aí um dia eu peguei essa pessoa, Deus sabe quem é, no menos é mais. Aí depois, eu disse ainda publicamente pro Chicão, eu falei, Chicão, como uma pessoa tão ungida dessa pode passar por uma depressão? Não se passou muito tempo. Quando eu estava. Jesus permitiu que eu passasse, e aí vem a passagem. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que acham toda e qualquer aflição. Deus permitiu que eu passasse pela depressão, que eu não desejo, Mário, para ninguém, vocês não têm noção o que é isso, 7 meses, 22 dias sem dormir. Vocês não têm noção. Só não tive vontade de tirar a vida, mas eu perdi o gosto da vida. Simplesmente isso. Ninguém está livre. Eu converso com médicos, psiquiatras. Ninguém. Ainda mais no mundo de hoje. Ninguém. Todos nós, padre, mas eu não vou ter. Se você não se policiar, se você se alimentar com uma alimentação, vou usar a comparação de uma alimentação. Come de tudo que é besteira. Come essas coisinhas, tudo, você vai ver o que acontece com o teu corpo. Você destrói a tua saúde. É a mesma coisa com a nossa mente e o espírito. Se eu não oro, se eu não tenho meu foco em Deus, eu vou ficar doente. Por isso eu termino e vamos orar. Não se alimente com aquilo que você adoece. Então, vou até abrir aqui de novo o cartão, eu quero ler esse cartão que eles têm que decorar. Não alimente o que te adoece, mas o que te fortalece. Aqui hoje com carinho, olha como Deus cura, hein? Como é importante fazer o luto. Vou falar do meu papai, mas com muita saudade, tá? Esse é o Antônio Rossi, saudade, mas meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria com 83 anos. Mas está na glória de Deus, isso aqui é uma passagem. Mas o meu pai, ele gostava, na época, colecionava discos. Isso mesmo, vinil, disco. E eu me lembro que eu chegava muitas vezes em casa e falava, ô pai, troca o disco. Porque eu escutava a música, era a música deprê. Por que deprê?
um X cantor que ele gostava, mas que só falava que foi traído, e aí caía na bebida, e aí a música te jogava para baixo. Eu falei, pai, quantas vezes depois, o tempo passou, eu brincava com o pai, ô pai, troca o disco. Então era um modo de falar com o pai, carinhoso, que eu dizia para ele, ô pai, muda, vou mudar o discurso, troca o disco. Hoje, a influência da música, eu sei o poder da música, a força da letra de uma música. O que você anda escutando? É sério? O que você está se enchendo? É coisa que te leva a edificar ou te derruba. A gente somatiza, a gente absorve. Repito, isso aqui é sério. Feliz aquele que se expõe à palavra de Deus. E agora a palavra de Deus. Nossa, hoje eu estou em São Paulo. Eu amo São Paulo. Agora outra carta de São Paulo. Em cima do que acabei de ler agora. Isso aqui, que não se alimente com o que adoece, mas o que te fortalece. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Diz São Paulo. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Agora que as pessoas esquecem isso. E eu tenho um amigo meu, que é um terapeuta fantástico, o Dr. Fábio, converso com ele, quantas vezes, e com vários amigos médicos de corpos, como é importante eu como médico de almas, de levá-los a entender que nós não lutamos contra carne e sangue, que existe uma força do mal e que ela é real. Vou pegar uma outra tradução que é muito legal também, que ela é mais clara, a nova tradução da linguagem de hoje. Vou ler literalmente, Palavra de Deus. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Efésios 6, agora versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Olha o versículo 12, palavra de Deus, não sou eu. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Você não enxerga um vírus, exemplo da Covid, você não enxergava quem está contaminado ou não, a olho nu. Mas se você tivesse um microscópio, com certeza, ou tinha até testes que as pessoas falavam, como que passava a contaminação, quando desligava a luz, deixava uma luz ultravioleta, você enxergava o vírus. Então, cuidado, a gente não vê. Por isso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz ainda a palavra, por isso pegue agora a armadura que Deus dá a vocês. Quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Usem a verdade como cinturão. Estejam preparados. Vistam a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo. Em outra tradução, todos os dados inflamados do inimigo, do maligno. Por isso, mais uma vez, comigo o polegar direito, pelo sinal, se persignando na fronte da Santa Cruz. Na boca, livra-nos Deus, nosso Senhor. E no peito, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Combate, Pandinha, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós não vemos, mas é real. Todas as forças do mal que querem nos destruir, todas, a você e a sua família, Senhor Jesus, tudo aquilo que quer nos colocar lá para baixo. Repito, nós não vemos, mas fica impregnado, seja por inveja, seja, Senhor, através dessa oração. E obrigado, Jesus, pelo teu poder, pelo poder do teu sangue preciosíssimo. E é clamando esse sangue que nos
libertou e nos liberta. Eu peço nesse momento, sim, Jesus, liberta-nos de todos os dardos inflamados do inimigo. Essa oração foi composta no ano 400. Não estou com ela aqui, eu estou fazendo no coração. É por São Patrício. Ele faz assim essa oração. Ele diz: Jesus no coração de cada um que pensa em mim. Senhor, se estão pensando nesse momento coisa boa, abençoa. Mas, Senhor, quebra agora, pelo sangue preciosíssimo de Jesus, tudo aquilo que ando pensando de você, de mim, de nós. Se é coisa boa, abençoa. É coisa ruim, quebra. Pelo poder do teu sangue preciosíssimo, em nome de Jesus, no sangue de Jesus. Jesus Cristo, na boca de cada um que fala de mim, de nós. Falam coisa boa? Glória a Deus! Mas, Senhor, ando falando, fofocando, maldizendo. Andam, isso mesmo, murmurando contra nós. Senhor, quebra. Quebra agora, Jesus. Por isso, eu peço que o teu sangue nos liberte. E aí vem Jesus Cristo em todo olho que nos vê. Senhor, todo olhar maléfico. O que é olhar maléfico? Inveja. Sim, Jesus, que a gente não sabe, mas fica impregnado. Todos os olhares que não são benévolos, maléficos. Todas as palavras de maldição, de murmuração, toda artimanha e articulação demoníacas, saiam agora pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, todo e qualquer tipo de mal-estar que essa pessoa tenha, Senhor, repito, todo e qualquer tipo de mal-estar, seja ele qual for, saia agora em nome e no sangue de Jesus. Qualquer enfermidade que tente se aproximar do seu corpo agora, saia em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando, sai agora em nome, e sejamos, eu me incluo também, lavados no sangue preciosíssimo de Jesus. Eu faço essa oração diária. E eu compartilho com vocês o que eu faço todos os dias. Padre, todos os dias eu faço essa oração. Senhor, encha-nos agora com a saúde completa. E por saúde completa, muitos não sabem o que é saúde completa, é bem-estar. Aí a pessoa entende. Bem-estar. O bem-estar físico, Senhor. O bem-estar emocional. O bem-estar psicológico, espiritual. Sim, Jesus, que o Senhor possa, a palavra é essa, equilibrar tudo e restabelecer a paz. Amados, no mundo de tanto polarização, tanto ódio, pode perceber, é tanto ódio. Quando você está num lado ou do outro, de um pêndulo, qualquer lado extremista exala ódio, raiva. Não há diálogo. Isso não é de Deus. O Senhor nos quer em paz. Jesus nos manda nos amar. Você quer dizer, você é de Cristo? São Paulo vai dizer, ame os seus inimigos. Mas, Padre, eu vou amar meu inimigo? É a ordem do Senhor. Isso aqui é uma passagem. O que nós vamos levar é o amor, o perdão. O resto é resto. Senhor, equilibra tudo e restabeleça a paz. Senhor, essa paz mental. Põe a mão na sua testa, por favor. Jesus, eu peço essa paz mental. Mas uma paz, põe a mão direita na fronte, a mão esquerda no coração, que o coração bíblico é assim. A paz interior. Sim, Jesus, a confiança. Uma confiança absoluta em Ti, Jesus. E que essa paz invada esse coração, essa mente, a alma. Essa paz extraordinária. A palavra extraordinária é fora do ordinário, tá? É sobrenatural. Assim como nós temos inimigos que nós não vemos, são reais, nós temos nosso anjo da guarda. E nós somos templos de Deus. Você é templo, você é igreja viva, sabia disso? Eu sou igreja viva. Por quê? Pelo batismo. Você, eu, somos
templos vivos de Deus. Por isso, quando eu machuco alguém, eu estou machucando uma igreja. Eu estou atacando uma igreja. Padre, mas ela nem sabe o que faz. Não importa, você sabe. Ame. Padre, mas e se eu for viver assim, quem vai me defender? Deus. Deus te defende. Esse é o segredo. Você não se preocupa, Deus te protege. Feliz aquele que compreende o que eu estou falando. Não faz a maldade, não articula para machucar os outros. Não fofoca para destruir a vida dos outros. Queridos, ao fazerem isso, vocês estão abrindo brechas ao inimigo. E é brechas para tudo, inclusive a depressão. Quando eu paro de falar mal do outro, ou desejar o mal do outro, misericórdia. Porque o inimigo vai sabotando a nossa mente. Ele faz isso. Uma das coisas que o inimigo ama fazer é comparação. Amados, não comparem. A comparação nos leva à competição. E a competição leva à inveja. É assim que o inimigo lança a inveja. Ninguém está livre, tá? Quando eu escuto alguém comparar, nossa, eu tenho vários amigos e irmãos sacerdotes, começam a me comparar com A, B, C. Eu falo, para com isso. Seja até me elogiando, eu falo, não. Isso não é de Deus. Não compare. Deus nos fez. Cada um é cada um. Cada um temos uma missão de levar Jesus. E quando eu comparo, eu começo a competir. Irmão sacerdote que está me ouvindo agora, não queira ser como eu. Seja você servindo a Jesus. Eu estou com 30 anos hoje, celebrando esse jubileu de pérola. Fica uma dica para os meus irmãos. Eu digo para vocês, quando eu me ordenei sacerdote, e ele é minha admiração, Padre Jonas. Jesus, no meu coração, disse, eu não te quero como o Padre Jonas. Entenda, a santidade sempre. Mas como pregador, o modo de falar, eu vou te usar do modo que eu quero. Nas suas fraquezas, do seu jeito, eu vou te usar. E é o que ele faz. Deixe Deus te usar na sua missão. Isso aqui que eu estou falando é tão profundo. Repito, o Padre Jonas para mim é exemplo de santidade, tá? Mas Jesus queria me usar como eu sou. E assim você, meu querido irmão sacerdote, deixe Jesus te usar como você é, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, sem comparação. Não caia na comparação. Quando, repito, se você, seja o que for, em família, pode perceber entre irmãos, quando o irmão começa a comparar, pais, não comparem filhos. Olha, fulano de tal, ao fazer isso, você está deixando a inveja entrar. É a brecha que o inimigo quer. E abençoar, santificar e exorcizar essa água. Obrigado, Senhor, por tanta bênção. Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.